chamado desafio às consciências celestes de dar o bom uso à consciência oculta na chamada matriz da Terra. O que foi guardado dos antigos referente aos trabalhos e ambições para que a jornada na Terra tivesse sentido e intenção evolucional. O trabalho geográfico que participa da alimentação do humano com emanações celestes. O caso geralmente das chamadas bacias hidrográficas ou circuito de rios. Um projeto conectado à presença de civilizações e movimento de consciências. Muito semelhante ao conhecimento necessário para dar o salto rumo a moradas celestiais, com intenção de habitar, possuindo o conhecimento da chamada filoteia por Francisco Sales. A observação de ritos e reconhecimentos mútuos da chamada dignidade e característica individual. Semelhante a dos ecossistemas da natureza, a observação da movimentação energética. A medição do chamado prana, energia humana, mas também de alguns animais, onde o ser humano geralmente é aquele que mais trabalhou a fim de tornar sutil e inteligente a energia cósmica. Plano do corpo incorruptível, muito relacionado a Sé Maria, está conectado ao chamado céu de 1889, quando o chamado raio fúlgido foi visto no céu, cumprindo o requisito de envio de tapeçaria sagrada para a Terra. Cumprindo os requisitos celestes, cabe dar o bom movimento
corpo celestial, para que o ser humano se aproxime do céu em dignidade. Um plano desde os ancestrais, desde as escrituras sagradas. Um acordo, uma aula, junto às moradas celestiais, para obter a boa regra do jejum junto ao plano terreno, para que fosse possível almejar os mundos celestes em dignidade e explicação lógica, pois foi observado o requisito comum, o de observar as energias e trabalhar para a boa jornada. Os mundos celestiais dos arcos intelectuais, cumprindo os movimentos celestes das profecias, muito relacionado aos gersonitas ou serafins. E como narra Dante Alighieri, são verdadeiros carregadores de peso ou material para cumprir as profecias sagradas. O plano de Deus junto à humanidade, observado sequencialmente na narrativa histórica, por meio de material cultural, os chamados carneiros junto à porta, que muitas vezes ocorrem, o seu armazenamento histórico devido a filmes produzidos por estúdios que chegam ao ser humano em grande quantidade. Quase uma lei universal há de acesso mais ou menos ao que é a intenção e o curso do plano divino junto ao ser humano. Fruto do amor maior, o desejo da incorruptibilidade do criado ser, a chamada manifestação do Verbo, imagem e semelhança do Pai. Venho, como é costume dos antigos, na forma dos rapsodos, rememorar a jornada do povo brasileiro junto ao chamado narrar histórico, o grito da independência, que culmina a
profecia do corpo de 7 Marias, o chamado incorrupto, com o dever de dar a boa jornada às consciências de acordo com o seu esforço, a jornadas celestes, fruto da ambição divina junto ao ser humano. O chamado legado brasileiro de redimir o tecido existencial humano de acordo com o corpo de Sé Maria. O hino já narra o sol da liberdade em raios fúlgidos. Fruto da vontade dos juízes celestes, a redenção do tecido existencial, o chamado São Cristóvão, o legado cultural do empenho do povo brasileiro junto aos narradores celestes. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Um investimento atemporal, território sagrado desde a ancestralidade, tradição dos Vedas, povo oriental, junto aos chamados Vedas e Andaluzia, trajetória dos navegadores cários. A jornada heróica de aceitar a missão divina junto ao ser humano. O concluir do chamado celeste, o uso do prana, energia sagrada, junto ao ser humano e os seres celestiais. A Terra tem emitido energias pesadas que têm resultado a erupção vulcânica e os tremores, como também atividades de tornados, como os do Paraná, dilúvios como de Juiz de Fora e Peruíbe. Como no grito da independência, cabe ao ungido alertar o corpo de Sé Maria, exige respeito, o legado brasileiro, já é chegada a hora de demonstrar. A narrativa dos heróis como Santos Dumont, o criador da aviação, na figura dos caças suecos, uma herança junto aos Balcãs, como narra Schwisenhagen em seu livro O Brasil Ancestral. Tradição junto à Europa.
país que era respeitado e já foi o centro governante da Europa. A chamada coroa portuguesa, obtida através da estirpe dos chamados navegantes de Faro, possuidores da envergadura moral de orientar o ser humano junto à jornada das consciências. O legado cultural nas pinturas de Da Vinci retrata a ancestralidade sagrada do território junto à alta cultura daqueles, os cavaleiros de Malta. Guardiões da tradição do Graal, o uso do corpo celeste junto à humanidade com intenção de alçar a vida incorrupta junto ao Senhor. No uso das faculdades divinas feitas no plano do ser humano e designadas para o uso no momento propício e necessário. O raio fúlgido já refratou na terra, o palio de luz já foi desdobrado, as consciências já tiveram trajetórias junto à narrativa histórica. O momento de provar o seu valor pessoal junto à narrativa histórica ocorrerá quando os estrangeiros chegarem ao território nacional com suas armas. Guardiões de um legado já descrito em filmes como exorcistas, de cumprir também a sua parte. Esaú e Jacó, a terra sagrada contra os agentes e suas ambições. Qual será o resultado? Os planos de Deus junto à humanidade. Será que a boa mão será disponibilizada, a destra angelical contra o inimigo, a pátria unida do norte? Os príncipes sírios estão presentes em Sião desde a ancestralidade e é chegado o momento de demonstrar seus movimentos sincronizados junto